Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. Deus vai falar ao seu coração. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os rastejantes, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre as pessoas da sua geração. Noé andava com Deus. Aumenta o retorno só um pouquinho para mim, por favor. Coloca o tema da mensagem. Nos 3 você lê comigo, 1, 2, 3 e... E agora você vai ler como se você estivesse falando para você. Eu vou construir uma arca para a minha família. 1, 2, 3 e... Amém. Passaram-se 10 gerações, desde Adão até Noé. Adão, 7 Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Apenas 10 gerações. E Deus já se arrependeu de ter feito o homem. Como isso é sério? As pessoas dessa época eram más. Pessoas entregues aos seus próprios prazeres e pessoas que se esqueceram de Deus. Porém, havia um único homem e uma única família, aonde Deus encontrou graça, um homem justo, íntegro, reto, chamado Noé. Uma única família em um mundo inteiro, aonde Deus olha e fala: por causa dele, não destruirei a terra. Ordena Noé que construa uma arca para colocar sua família e animais, porque Deus iria enviar um dilúvio onde destruiria a terra. E o porquê eu decidi ministrar essa palavra num domingo de carnaval? Porque neste exato momento tem milhões de pessoas lá fora, fazendo as maiores atrocidades, vivendo pelos seus prazeres, pessoas que também se esqueceram de Deus. Pessoas que para elas Deus não existe, pessoas que até fazem um escárnio. Alguns desfiles colocam Deus como uma figura horrível e fazem atrocidades. Infelizmente, estamos também vivendo tempos de Noé. Mas eu estou numa manhã aqui na Family, uma manhã de carnaval. E eu olho para essa multidão e eu vejo que Deus ainda pode encontrar Noés na nossa geração. Parabéns por você estar aqui. Parabéns por você se dedicar em colocar a sua família na arca do Senhor. Quero destacar rapidamente 3 pontos importantíssimos para que a gente possa aprender com Noé e para que a gente possa salvar a nossa vida e da nossa família desse mundo perdido, corrompido, e você vai colocar a sua família na arca, amém? A sua família estará na arca do Senhor, amém? Primeiro ponto, repita comigo: eu, mesmo não entendendo, obedeço. Deus ordena Noé a construir uma arca, mas quando você vai estudar sobre Noé, você percebe que é meio quase impossível ele construir uma arca. Primeiro, porque Noé não era arquiteto, ele não era marceneiro, ele era agricultor. Quando você lê Gênesis, você vê a descrição: Noé lavrava a terra. Noé era um agricultor, não dominava a arte da construção. Segundo, Noé tem 500 anos. Antes do dilúvio, as pessoas viviam mais tempo. Você percebe lá em Gênesis, né? Matusalém, pessoas vivendo 800, 700 anos. Então, Noé tem 500 anos, ele não é mais um jovenzinho. E Deus entrega uma grande missão a ele, e você se achando velho demais. E você achando que seu tempo passou. E você fala: não, mas isso aqui não. Deus ainda vai usar você, amém?
Deus usa vaso pequeno, por que não usa um vaso velho? Seu tempo não passou não, meu irmão. Deus ainda vai visitar você esse ano e te entregar uma grande obra para que você faça. Então Noé não é um arquiteto, ele é um agricultor, ele tem 500 anos. É uma construção monumental. Deus é tão maravilhoso que ele entrega as coordenadas, os tamanhos, os metros, como seria feito. E você vai lendo e vai percebendo que Deus entrega um projeto gigantesco para um idoso. Essa palavra te machuca? Não, tá tranquilo? Pode falar ela? Um cara de 500 anos, agricultor, Deus entrega para que ele faça uma arca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura e 3 andares. E ainda ele não tem apoio de pessoas. Quando você lê Gênesis, você não percebe a multidão ajudando Noé. Você não percebe uma galera, vamos fazer um mutirão aqui, igual a gente faz na igreja para algumas coisas, né? Nas nossas ações sociais. Não tem uma multidão ajudando Noé, não tem. Ele tem que construir isso, ele e a família, sem aplauso, sem plateia. Agora o que mais me choca, no quão improvável é esse pedido de Deus para Noé, é porque não há relato claro na Bíblia que choveu até o momento da construção da arca. Quando nós vamos para Gênesis 2, nós temos a seguinte afirmação: não havia ainda chovido na terra. Então nós estamos diante de um Deus que entrega uma missão para Noé e não havia chovido. Então certamente Noé nem sabia o que era isso. Então nós estamos diante de uma missão entregue por Deus a um homem que não é especialista, não tem idade para que possa desenvolver isso, não tem recursos, não tem apoio de pessoas, provavelmente nunca viu chuva, nem sabe o que é. Nós estamos diante de uma missão de construir um barco no meio do deserto. Deus aparece para você e fala assim: construa um barco porque eu vou colocar no mar. Você fala: então eu vou para onde? Não, aí mesmo, no cerrado. Você fala: Deus, é isso mesmo? Ele fala: é. É a missão entregue para Noé. Mesmo assim, Noé obedece. Por que eu descrevi tudo isso? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que não, gente, é improvável, é loucura. O pedido de Deus para Noé é quase que sem lógica. Mas ele obedece. Eu acho que Deus está falando com alguém nessa manhã. Ei, meu irmão, se Deus te entregar uma missão, faça. Se Deus te entregar um projeto, execute. Ah, Tiago, mas é porque essa missão que Ele está me entregando é quase, acho que Deus errou. É quase impossível. Obedeça. Tiago, mas eu não tenho habilidade para isso. Obedeça. Tiago, mas eu acho que eu não tenho talento. Obedeça. Eu acho que eu sou velho demais, o meu tempo passou, é uma nova geração que está chegando. É para eles: não, se Deus te entregou algo, obedeça. Faça, execute. O céu não está procurando capacitados, está procurando obedientes. Deus não está interessado na sua Ele está mais interessado na sua disponibilidade do que na sua habilidade. O projeto é dele, ele entrega e você faz. Ele só quer ouvir um eis-me aqui. Vivemos um mundo de performance, um mundo onde as pessoas, não, porque eu preciso me preparar. Você serve a um Deus que se Ele te mandar fazer algo que você não sabe, Ele vai te capacitar e vai fazer. Desde que eu sou mais novo, eu escuto meus profetas: eis que te digo, Labaxúbia. Aquelas irmãs do coque, sabe? Quando elas vêm para o seu rumo, você fala: meu Deus. E eu ouço palavras: Deus vai te usar, né? Desde quando eu era, tá aqui, o Marvin tá aqui, não tá? Tá ali, eu vi ele ali, amigo meu de quando eu era pequeno. Desde quando a gente, Marvin, era adolescente, ia nos congressos, aí vinha as irmãs de coque falar: meu filho, ei você, Pokémon, você, pequenininho,
Eu vejo você pregando para multidões. Eu vejo você e tal, e viajando de avião, cumprindo o meu chamado. E eu pensando, gente, ela não sabe. Eu pareço um Minion. Não tenho estatura, não tenho nada, não sou filho de pastor, não tenho família influente na igreja. O único crente da minha família, então, assim, eu não tenho, é impossível. Mas o que muda tudo é porque não fui eu que me escolhi, Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, Ele resolve. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus te entregar uma missão, um chamado, um propósito, algo para você fazer, uma arca para que você construa, só vai. A arca é de quem? O projeto é de quem? Então Ele se responsabiliza. Para que está puxando para você? Sabe por quê que Deus faz isso? Abra comigo em 1 Coríntios 1, 27. Coloca no telão. 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, para envergonhar os fortes. Deus escolhe as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, as coisas que não são, para invalidar as coisas que são, a fim de que ninguém se glorie, se vanglorie diante dele. A glória é dele, é dele, é dele. É por isso que ele pega pessoas como eu e coloca em exposição, sabe? Coloca na frente para falar, não é o Tiago que faz, sou eu que faço. Agora não é dele, é minha. Deus não escolhe pessoas baseadas em seus currículos. As suas habilidades não impressionam Deus, e a falta delas não descartam você do projeto dele. Deus não te mede pelo seu talento, mas pela sua obediência. Esse é o ponto que Deus usa as pessoas, que Deus entrega arcas para que a gente construa. Não é pelo seu talento, é pela sua disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não é Noé o protagonista dessa história, é o próprio Deus. Onde pega um senhor, onde pega um cara que nem é arquiteto, onde pega um cara que só tinha uma família e ele, onde não tem ajuda de ninguém, aonde nem choveu, e fala assim, é você que vai fazer isso. Algo grandioso para um improvável. Acho que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Daniel capítulo 2 versículo 21, por favor, coloca Daniel capítulo 2 versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos destemidos. Cada versículo que eu leio, eu fortaleço a fé de uma pessoa que está desacreditada de si mesmo. Abra comigo 1 Samuel 2, do versículo 8 ao versículo 9. 1 Samuel 2, do versículo 6 ao versículo 8, desculpa. 1 Samuel 2, 6 ao 8. Olha isso. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas Ele também exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar com príncipes. Deus vai fazer você sentar com príncipes. Deus vai levantar você. Ele que faz. Ele dá o lugar de honra, pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Não é da sua força, não é do seu jeito. Se Ele te mandar fazer uma arca, Ele se responsabiliza. Quem levanta é Ele. E essa arca será para que você coloque a sua família. Será para que você exerça o seu chamado. Em tempos de um mundo perdido, Deus busca homens e mulheres que não estão preparados, mas que estão disponíveis. Ele só quer ouvir de você, eis-me aqui. É porque é complicado nos tempos de hoje, rede social, de performance, levanto 5 da manhã, faço 3 mil coisas, e vou para academia, e não sei o que, como só ovo. Em cursos, coach, programação neurolinguística, a gente quer estar sempre preparado para as coisas, e isso é bom.
Mas Deus não precisa, porque a obra não é sua. Eu estou dizendo isso porque em pouco tempo Deus vai te pedir uma arca. Deus vai pedir para que você construa uma arca. E você vai se sentir incapaz. E essa arca salvará a sua família. Só precisa dizer, eis-me aqui. Então a primeira coisa que eu aprendo é que mesmo sem entender, eu tenho que obedecer. A segunda coisa, repita comigo: eu vou pregar com a minha vida. Algo me impactou quando eu estudava sobre Noé. Estudei bastante, eu gosto muito da passagem de Noé. É emblemática, ela aponta para Cristo, ela aponta para a volta de Jesus. Jesus está em Gênesis. A Bíblia diz que conhecia o final das coisas pelo começo delas. Nós vemos claramente todo um apontamento para a cruz. E algo me impactou quando eu estava lendo, estudando, porque eu comecei a pensar nos desenhos e nos filmes que eu via sobre Noé. E eu fiquei tentando procurar a parte que diz que Noé ficava pregando na cidade e pedindo o pessoal para poder, olha, a arca vai fechar, a porta vai fechar, entra lá. Eu não encontrei. Quando você lê Gênesis, não existe, não tem em nenhum lugar você lendo que Noé saiu pela cidade pregando, arrependa-se, arrependa-se. O que nós temos é em 2 Pedro 2,5, onde cita o nome de Noé como pregador da justiça. E aí nós, confabulamos e pensamos que ele pode ter, e está tudo certo, faz sentido, é uma narrativa que faz sentido, mas não está escrito na Bíblia. Essa afirmação direta e clara não está, e eu fiquei pensando, por que Deus não colocou isso na Bíblia? Assim como fez com Jonas. Quando você lê Jonas, você vê que ele realmente sai pela cidade, arrepende da vida que vocês têm, e não sei o que, e a cidade toda se converte. Não tem isso em Noé, por que não tem? E orando no meu quarto, e lendo sobre isso, tentando entender, o Espírito Santo falava no meu coração, é para que você entenda que Noé não pregava com palavras, mas com trabalho. O trabalho diário de Noé construir uma arca era a sua pregação. Não existe relato de Noé pregando, mas existe dele trabalhando. Ei, meu irmão, as suas ações falam mais alto que as suas palavras. O seu trabalho, a sua vida, a sua rotina, como que você age lá fora, fala mais alto que suas palavras. Você acha que essa pregação aqui impressiona minha esposa, meus filhos? É como eu ajo lá fora, é as minhas atitudes. Por isso que a Fêmea não é uma igreja para dentro, somos uma igreja para fora. Nós estamos muito mais interessados em como você é lá fora, de como você se comporta aqui dentro. Aqui dentro é top, irmão, ar-condicionado, telão, a luz baixa. Mestre, eu preciso de um milagre. E chorar, ai meu Deus, essa música é linda. Há um lugar onde as pessoas... É top, é legal, tem que louvar mesmo, tem que agradecer. Mas nós estamos muito mais interessados em como você é lá fora. Tem fruto lá fora? E aqui Noé fala pouco e vive muito. Coloca no telão, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Em Hebreus, falando de Noé, olha que legal. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, está vendo que parece que está falando de chuva? Avisado das coisas que ainda não se viam, chuva. Movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Agora me responda, como é que ele condena o mundo se ele não aponta o dedo e fala de pecado? Porque a vida dele condena o mundo. Enquanto o mundo está perdido, enquanto o mundo é mau, entregue aos prazeres, Noé tem uma família reta.
e vive cumprindo seu propósito por 100 anos. A vida de Noé é um contraste, a pregação dele é o que ele vive. Não eram as palavras de Noé que trariam juízo, era a sua própria vida. E aqui é um alerta para nós: pregue pouco, viva mais. Nós somos da reforma protestante, então está no nosso sangue já brigar, já protestar, está tudo certo. Somos um cristianismo dessa reforma. Mas o que me deixa encabulado é muito texto, é muito discussão no WhatsApp, é muito debate, é muito lacração na rede social e pouca vida. Quer denunciar um mundo corrompido? Viva uma vida reta. A maior denúncia que existe, irmão. Quer falar contra o adultério? Seja fiel. Quer, lutar contra o progressismo que vem, essa cultura woke, todo esse movimento onde nós temos texto demais para falar? Tem uma família feliz e estruturada, isso é um escândalo. Escândalo para o mundo não é eu pegar o microfone e começar a gritar no meio da praça, é eles olhar para mim e falar assim: meu Deus do céu, em pleno século 21, esse cara casou virgem, a gente casou virgem, não é possível. Eles casaram virgem? Não é possível que eles casaram virgem, tem uma família, 4 filhos abençoados, vai para a igreja. Isso é uma luta eficiente contra o pecado. Noé não tinha altar, Noé não tinha microfone, multidões ouvindo, ele tinha um quintal de uma casa cheio de madeira e verniz. E cada prego que pregava, e cada madeira que colocava, era um grito para que as pessoas se arrependessem. Charles Spurgeon escreveu, que é muito bom você ler: a melhor forma de mostrar que um graveto está torto, é colocando um reto do lado dele. Nós como cristãos, é o contraste, irmãos. É eles olharem para você e falar assim, por exemplo, é você postar no Instagram que está aqui na Family mesmo. É postar mesmo, porque fala, não é possível, esse cara em pleno carnaval está na igreja. É isso. Prega mais que qualquer sermão. Prega mais de qualquer coisa que você preparou para o argumento. Não, é só ter uma vida reta, meu irmão. Pregue. Se preciso, use palavras. Não é desses. Que nós possamos entender que a nossa vida é um escândalo para o mundo. Moody escreveu em um de seus livros: uma pessoa lerá a Bíblia, de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Você, a sua vida. Noé fala pouco, vive muito. Noé tira sua família desse lugar, promiscuidade, e ele é um contraste para esse tempo. A terceira coisa que eu aprendo, repita comigo: eu vou colocar a minha família na arca. Quem tem ouvidos, ouça o que eu vou falar agora. E eu queria pedir bastante maturidade para que você ouvisse isso. Coloque no telão Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18. Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Deus irado. Deus está irado. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, Noé, de forma que você, eu vou repetir, de forma que isso aqui, antes de construir a arca, ok? Vou matar todo mundo, contudo, Noé, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você, seus filhos, a sua mulher e a mulher de seus filhos. Deus foi claro, sim ou não? Vamos pensar, vamos entender que isso aqui foi antes da construção da arca, sim ou não?
Deus é claro em dizer, é com você e com a sua família. Deus não entregou para Noé a responsabilidade de salvar o mundo, irmão. Era para salvar ele e a casa dele. Ei, meu irmão, foca nos seus. Foca na sua casa. Foca na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Foca na sua família. Antes de tentar salvar os outros, salve sua casa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. A sua principal responsabilidade é colocar seus filhos na arca, sua esposa na arca, sua família na arca. E por que eu digo isso? Porque temos vivido tempos de ativismo religioso, onde as pessoas, elas querem servir, glória a Deus por isso, elas querem fazer para o reino, glória a Deus por isso. Mas e a nossa casa? Ah, mas eu tenho um chamado de alcançar vidas. Sua família foi alcançada? Ah, mas Deus me chamou para servir na minha igreja. A sua família é servida? Os seus estão servidos? Porque, mano, fui atender gabinete esses dias, atendi um rapaz. Minha esposa é muito folgada, não sei o quê, porque só quer as coisas na mão, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico olhando para ele e eu lembrei que ele serve na igreja, todo mundo com maior alegria, lava o banheiro aqui da igreja. E eu fiquei, nossa, que legal, mano. Aqui eu sirvo, na minha casa não, é folgado pra caramba também, né? Mas que eu preciso cuidar das pessoas, cuide dos seus, meu irmão. Nós estamos no ano do cuidado, repita comigo, o ano do cuidado. Quando eu vi isso, eu falei, que top, a gente vai dedicar a nossa vida para cuidar das pessoas, e vai ser bem, vai ser top. Primeira reunião de ministério, a gente teve com o pastor Mac. Estava lá os pastores tudo da igreja e tal, ele, ó, vamos lá, ano do cuidado. A gente fala, beleza, eu vou. Prioridades no seu cuidado. Primeiro lugar, você. Pastor Mac, daquele jeitinho leve que ele fala, sabe? Gente, tem gente aqui que está muito gordo. Meu Deus do céu, você vai cortar os Doritos, vai emagrecer, pelo amor de Deus, vai para academia. Você vai morrer, vai dar um infarto. Marte Burger King, né? Cuide de você, sua alimentação, sua vida. Dorme mais cedo, cuida da sua vida, cuida de você. Gente, a oração do Pai Nosso é assim, ó. Olha quão poderoso a oração do Pai Nosso. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu tenho que cuidar de mim. Tenho que olhar para dentro. Cuide de você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Faz lá na Caixa Econômica Federal, parcela uma Monjaro lá. Faz o financiamento da Monjaro. Resolve, vai para cima. Né, do Edson? Cadê o do Edson? Eu encontro ele lá na academia todo dia. Vai dar certo. A gente mais conversa que treina, mas vai dar certo. Segundo cuidado. Aí o pastor Marco falou, sua família. Depois que você está bem, cuida da sua família. Depois, seu trabalho. Você precisa tentar sua família. Trabalhar, você precisa... Depois, igreja. Eu falei, uau. A gente vê... Tem gente aqui que veio de... Né, estruturas religiosas, que se você não tivesse na igreja, se o pastor não te visse na aceite, banco. Deus está falando com alguém aqui. Não vou nem olhar para lá que é tenso. Veio de lugares onde você não interessa aniversário de filho, não interessa nada, é igreja. Quem veio desse lugar faz assim. Quem tem ouvidos, ouça. Ah, Tiago, mas é meu ministério. A W. Tozer escreveu em seus livros: nenhum sucesso do ministério compensa o fracasso do lar. Ah, Tiago, mas e a ovelha perdida? 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Eu vou repetir, é pior que o infiel. Era melhor você ser infiel do que você se dizer crente. Quem tem ouvidos, ouça. Estamos diante de um cara que olha para dentro.
Ele fala: eu vou construir a arca e eu vou salvar a minha família. Tiago, você está dizendo contra o ministério, como servir? Não, não estou dizendo não. Eu estou na igreja, eu me envolvo na igreja, estou aqui. Mas a minha prioridade é a minha família. Está tudo certo na sua casa, tudo certo, então eu vou servir. Tem gente querendo ganhar o mundo, salvar as pessoas do dilúvio lá fora, a gente e tal, e a família pode ficar do lado de fora. Francis Chan escreveu, inclusive tem um livro muito bom chamado Deus Esquecido, que fala do Espírito Santo. Antes de ensinar o mundo a amar a Deus, certifique-se de que seus filhos sabem como isso se parece. E olha meu desafio, eu estou pregando para minha esposa, minha sogra está ali, meu cunhado, minha cunhada e meus filhos estão ali. Olha para você ver que loucura, né? Quem tem ouvidos ouça. Sua família é seu principal ministério, coloque-os na arca. Tiago, já estão na arca, estão bem. Bora servir na igreja. Bora que meme, carregar trem, plaquinha lá fora, e bora louvar, bora fazer. Mas coloque a sua família na arca. Coloque a sua família na arca. Estamos em tempos de carnaval, gente. Coloque a sua família na arca. Porque Noé não separa. Hoje é assim, né? Eu atendo muito em gabinete, a gente ouve muito essa narrativa. Ai, pastor, sabe o que é? A minha esposa não entende o meu ministério, o meu chamado. Ela é contra. Deus nunca chama uma pessoa, Ele chama uma família. Deus chama uma família. Quando Deus faz um chamado ao sacerdote, é uma missão para toda a casa. Eu vim pregar hoje na igreja, e aí todo mundo acordou cedo, foi loucura, minha esposa acordou. Por quê? Porque não sou eu que prego o evangelho, a minha família prega o evangelho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não me chamou e tem que ver o que Deus quer. Não, Deus chamou minha casa inteira. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um chamado a todos. Até estava muito aí, né? Pessoas, vamos parar de estar aqui na frente da igreja, vamos cuidar da nossa família. Irmão, isso aí vem junto, tá? É todo mundo. É cuidando da família, do ministério, é chegando e as coisas vêm junto. Noé não separa essas coisas, não. E sabe como foi que Noé convenceu todo mundo a entrar no propósito dele? Não foi pagando sapo, não foi sermão gospel, não foi apontando o dedo na cara. Era quando a esposa dele acordava às 5 horas da manhã para fazer o café. Aonde está Noé? Ia lá fora, estava ele carregando, pregando trem, pondo verniz. Os filhos, as noras, a família ia visitar o pai de 500 anos, carregando tora de madeira, pregando as coisas lá e fazendo. Gerou um constrangimento, meu Deus. Quando os filhos viram um pai por 100 anos fazendo a mesma coisa. Noé traz toda a sua família para o propósito de Deus. Não é pela força, é pelo exemplo. Convicção, constância. Ei, homens que estão aqui. Você traz sua família inteira para a arca, através do exemplo. Não é com sermãozinho, não é batendo na mesa porque eu sou o sacerdote, vamos para a igreja. Não, é com o exemplo. Noé ouviu uma única vez. Gente, se você ler Gênesis 6, Deus fala uma vez com Noé, construa uma arca, depois não fala mais. Noé ouve uma vez e fica 100 anos fazendo aquilo que Deus falou para fazer. Tem gente aqui que já ouviu tantas coisas de Deus, mas vive indo atrás de profetada, porque quer ouvir de novo, porque quer ver se confirma. Ei, Deus falou, meu irmão. A sua família não vai acreditar no evangelho que você fala, mas no evangelho que você vive. Quer salvar a sua família? Menos teologia, mais vida. Vamos fazer. Mateus capítulo 5, versículo 16. Coloca para mim. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É para que vejam, não é para que ouçam, é para que vejam. Em nome de Jesus.
a nossa família vai nos ver servindo ao Senhor. A nossa família vai nos ver fazendo diferente. Porque é assim que Noé coloca a sua família na arca. Não é na força, porque eu mando aqui todo mundo. Não, é através do exemplo. É através de quando seus filhos olham, veem. Qual foi a última vez que você foi pego orando de joelhos pelos seus filhos, pela sua esposa? Qual foi a última vez que eles viram você lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que eles viram você servindo sem sapinho, sem pagação de sapo, mas pelo exemplo? Noé coloca toda a sua família na arca, sim. 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. O melhor púlpito para você pregar para a sua família é com a sua vida, é com o seu exemplo. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Que você que está aqui, você que está na transmissão, você poderia na transmissão estar vendo tantas coisas no YouTube, né? Mas você está aqui. E você que está aqui nessa manhã, olha que exemplo maravilhoso você já deu para a sua família. Pode ser que tenha pessoas que não vieram com você, talvez filho, talvez alguém na sua casa que ficou lá, vou ficar dormindo. Ah não, porque eu estou cansado, e está tudo bem, legítimo, está tudo certo. Mas eles lá na casa estão pensando assim, poxa, minha mãe está lá, meu pai está lá. O exemplo arrasta. Meu filho não ouve o que eu falo, ele vê o que eu faço. Noé colocou toda a sua família na arca porque Deus era o centro da vontade do sacerdote. Noé afastou a sua família das coisas erradas, da promiscuidade. Ei, meu irmão, um ótimo exemplo você está dando vindo aqui. Um ótimo exemplo você não ter comprado uma passagem para o Rio de Janeiro para ir lá. Um ótimo exemplo. Porque Noé não tem, em nome de Jesus, esse espírito do inferno chamado relativismo, caia por terra em nome de Jesus. Nós vemos uma verdade absoluta, irmão. É uma narrativa, tudo é relativo. Não, meu irmão, temos uma verdade absoluta. Cristo é o único caminho, Ele é a porta. E eu li um livro que dizia o seguinte: o óbvio precisa ser dito, e eu vou falar aqui. Carnaval é pecado. Crente não pula carnaval, é pecado. Foi claro? Crente de verdade não pula carnaval, não se contamina, não se mistura. Fui claro? Tem que falar, irmão. Nossa, mas que extremo. Não, meu irmão, isso é evangelho. Nós estamos aqui. A nossa igreja chama Family Church, não Divorcity Church. É errado. Nós somos a resistência desse mundo. Nós somos a contramão desse mundo. Nós estamos lendo sobre Noé, que certamente foi ridicularizado, certamente foi olhado e as pessoas riram dele. As pessoas estão rindo de você pelo seu posicionamento. As pessoas estão rindo da gente pela nossa vida. Porque hoje é tudo normal, tudo relativo, tem que ver, porque talvez, não está na Bíblia, beber é pecado. Por que beber é pecado? Jesus bebia vinho. Olha que, é sério, Deus está nos chamando para discussões mais profundas. Deus está nos chamando para um tempo de mergulhar de verdade, parar com essa, meu Deus. Noé afasta a sua família disso. Nessa época tinha pessoas promíscuas, mas não era todo mundo assim. Tinham pessoas, abra comigo Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do 37 ao 38. Olha quão sério é isso. E eu já termino. Mateus capítulo 24, verso 37 e 38. Como foi nos dias de Noé? Em Mateus. Jesus está falando. Como foi nos dias de Noé? Assim será também na vida do filho do homem, na vinda do filho do homem. Pois como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Mas peraí, irmão, é errado comer? Bora lá, é errado comer? É errado se alimentar, beber, comer ali? É errado? É errado se alimentar, sim ou não? É errado casar? Em nome de Jesus.
Não é? Quem é solteiro? Levanta a mão, deixa eu ver o ar de tristeza. Quem é casado? Levanta a mão, deixa eu ver o ar de alegria. Seus falsos. É tenso, o casamento é tenso, a vida é tensa. Eu briguei com a Yasmin ontem, sabia? Sério? Tensíssimo, briguei com ela ontem, falei, não aguento mais essa mulher. É porque dentro da arca, gente, tem muito bicho, fede também, tá? Dentro da arca é tenso. Mas é complicado, porque eu paguei depois de muita livre e espontânea vontade, paguei uma cirurgia para ela, né, para arrumar as coisas. 4 filhos, irmão, colocar as coisas no lugar. Só os homens, levanta a mão, deixa eu profetizar prosperidade financeira para você arrumar essa mulher sua, em nome de Jesus. Arrumar, colocar uns airbag, entendeu? Colocar uns trem. Vocês querem, mulheres de Deus, querem? Vai dar certo. Mas tem um problema, homens. Você nunca mais consegue dormir brigado. Impossível. Impossível. Falei, não vou, tô com raiva dela, que ela fez é inadmissível. Ela colocou um pijama, eu falei assim, esqueço, eu sou um imbecil. A razão, tô nem aí, você tá certa, meu amor, você é maravilhosa. Não é pecado casar, não é pecado comer, se alimentar, não é pecado isso aqui. Por que o texto diz isso? Por que Mateus diz isso? Repita comigo, distrações. Porque as pessoas estavam distraídas com suas vidas e esqueceram de Deus. Viver a sua vida como se Deus não existisse é tão pecado quanto viver uma vida torta. E aqui é onde essa modernidade nos trouxe. Porque talvez você pense, não bebo, não fumo, não traio. Sou uma pessoa boa, pago meus impostos, não faço nada de errado, não machuco ninguém, não mato ninguém, faço tudo certo. Está tudo certo, né? Se você vive uma vida reta, moralmente falando, mas Deus não guia a sua vida. Noé afasta a sua família das distrações do dia a dia e começa a colocá-los para cumprir o propósito de Deus. Cuidado com as distrações, cuidado com a vida, porque talvez na sua casa a rotina substituiu o altar, a correria do dia a dia atropelou o devocional, as novidades ofuscaram o tradicional dobrar de joelhos. O perigo nem sempre é o pecado barulhento, é a distração silenciosa. Cuidado. A vida é uma correria, toda correria. E às vezes a gente começa a colocar a nossa família nesse lugar e esquece de avisá-los que existe uma arca, existe uma porta e que Deus é o centro da nossa vida. Fique de pé. Coloque no telão Gênesis capítulo 7, versículo 16. É um dos textos mais tristes da Bíblia. O final dele diz: então o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou por dentro. E aqui tem 2 tipos de pessoas, né? Umas muito felizes porque estão dentro da arca, e outras nem tanto. Mas eu declaro em nome de Jesus que a sua família estará dentro da arca. Em João capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta, e aquele que entra através de mim será salvo. Ele é a porta. Gênesis, nós estamos lendo aqui, apontando para Cristo. Ele é a porta. E nós estamos em outro tempo. Aqui era um tempo pré-dilúvio, onde ele ia limpar a terra, Deus limparia a terra. Nós estamos vendo um outro tempo, um tempo onde a porta está aberta. Mas nesse tempo, sabe o que mais me assusta? Porque Deus chega para Noé antes de arca, antes de tudo. Quando ele vai falar para construir a arca, ele fala assim: ó, eu vou matar todo mundo, eu só vou deixar você e sua família. Meus irmãos, levou 100 anos para construir a arca, mas a decisão já estava tomada. A arca tem 3 andares, não cabia todo mundo lá dentro,
cabia a família e os animais, não cabiam as pessoas do mundo lá, não cabia. Sabe o que tem que saltar aos nossos olhos? Que por 100 anos, pessoas viveram as suas vidas normalmente, comendo, bebendo e dando-se em casamento, se casando e vivendo tranquilo, mas a determinação, a ordem já era: todo mundo vai morrer, sem misericórdia para ninguém, só para eles. Talvez nós estamos vivendo a nossa vida normal, achando tudo certo, mas já foi determinado sobre nós. Ei, meu irmão, glória a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo onde a porta ainda está aberta, é um tempo onde ainda a longanimidade do Senhor nos alcançou. Não ligue a TV, você vai se escandalizar. Cuidado com a rede social, você vai se escandalizar com o que as pessoas estão fazendo nesse carnaval. E o meu medo é Deus falar assim: basta. E eu quero fazer um convite para algumas pessoas que estão aqui. A porta ainda está aberta. E eu quero convidar você, que talvez nunca aceitou a Cristo publicamente, e você vem, sabe, empurrando isso, levando isso, deixando isso, depois eu faço. E numa manhã de domingo, num carnaval, Deus te encontrou, e o Espírito Santo está falando no seu coração para que você tome uma decisão. Ou talvez você já aceitou a Cristo publicamente, já até foi batizado, mas você tem sentido que você precisa voltar ao primeiro amor. Talvez você se afastou para viver sua vida. Não é que você está em pecado, meu Deus, não, para viver sua vida. Mas você tem sentido em seu coração que você precisa renovar sua aliança com o Senhor. 2026 será o ano de mais intimidade com o Senhor da sua vida. Será o ano onde você vai sentir Deus falando com você, assim como falou com Noé, ele andava com Deus. Talvez você que está na transmissão, que quer renovar hoje a sua aliança com o Senhor, você que está aqui, que quer começar do zero, as coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo. Você quer um tempo novo, você fala assim: daqui para frente, tudo para trás já foi. Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, começar do zero e viver para o Senhor a partir de agora, levante a sua mão, eu quero conhecer você. Aleluia, aleluia, isso, aleluia, 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 isso. Nós vamos cantar um louvor aqui agora, e eu quero convidar você que levantou a sua mão, para que você possa vir aqui à frente, porque quando você chegar aqui à frente, nesse ato que você está fazendo, o Espírito Santo vai renovar você, e tudo vai se fazer novo, e uma porta nova abrirá para você, não apenas para você, mas para a sua família. Você que está na transmissão, coloca aqui no chat, coloca assim: eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Nós vamos orar por você, e tudo vai se fazer novo.